Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso 18º encontro, hein? Nossa 18ª live. E a gente vai falar aqui hoje sobre Poder para Testemunhar, livro de Atos. Estamos começando a leitura de Atos. Então você que está me acompanhando, há 15 minutinhos a live de hoje. A gente começa agora aqui 7h30, vamos até 7h45. Seja bem-vindo, Adeilton, Gabriele, Fran Araújo, Thelma, Fernando, sejam todos bem-vindos. Galera, todo mundo sabe aqui que eu tenho trabalhado muito com a galera do Ministério de Louvor, então o meu objetivo aqui é fazer com que a gente conheça mais a Bíblia. Se você não é do Ministério de Louvor, fique à vontade, fique aqui conosco, tudo aquilo que a gente fala aqui abençoa a sua vida também. Mas eu quero te pedir aqui um favor, um compromisso. Pegue esse link, coloque no grupo da sua igreja, mande para quem é do Ministério de Louvor. Fala, galera, olha aí, acompanha a página do Natan, tem muita coisa boa. Todos os dias eu tenho postado aqui muita coisa sobre louvor, indicações de canções. Daqui a pouco agora vai ser um carrossel também sobre 4 coisas que você deve fazer para fortalecer seu ministério de louvor. Então a gente tem feito tudo isso aqui. Mas essas lives aqui, elas vão seguindo uma outra parte da vida do ministro de louvor. Que parte? A parte devocional. Todo ministro de louvor precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer a Deus, precisa ter momentos devocionais, precisam ter esse momento de intimidade com Deus e conhecimento bíblico para escolher repertórios mais profundos. Então, por isso que se você é ministro de louvor, fique aqui, siga o perfil, me acompanhe aí pelo YouTube, pelo Spotify, todo o material que a gente tem desenvolvido aqui, porque vai abençoar a tua vida. As canções ensinam, é isso que eu falo nesse livro aqui, ó. Se você acessar aí o link na descrição, ou o link da bio, você vai conhecer o meu livro Cantar e Ensinar. A igreja aprende quando canta. Aqui eu falo sobre a importância que as canções exercem no ensino da igreja. Então o Ministério de Louvor, ele anda lado a lado com o pastor. Um culto aí de 1h30, de 1h40, tirando ali os avisos, a abertura, aquele negócio todo, praticamente a metade fica com a pregação e a outra metade é o momento do louvor, são as canções. E aí a gente tem observado uma falta de conhecimento muito grande dos músicos, uma falta de preparo bíblico. A gente vê uma galera que se prepara muito bem na parte técnica, conhece muito bem da parte técnica, aqueles que se aprimoram, porque tem uns que nem isso, né? Mas tem muita gente que se aprimora nessa parte técnica, fala assim, não, eu tenho que levar a sério o meu chamado, tenho que levar a sério o meu preparo, e ele leva apenas para a parte técnica. Não, tem que levar para o conhecimento bíblico, conhecimento teológico e principalmente conhecimento devocional do dia a dia. Leitura bíblica, oração, para que você consiga então identificar, essa canção aqui, essa base bíblica é aqui, ali, tá? Você já ouve a música, você já sabe aonde se encontra, de que ela está falando, de que história ela está falando, qual versículo ela está usando. Então a gente está aqui lendo o Novo Testamento. Começamos no dia 13 de outubro com essas lives e vamos até o dia 31 de dezembro fazendo a leitura do Novo Testamento e pegando um trechozinho aqui conversando sobre ele. Então a leitura de hoje é Atos de 1-4, você vai ler aí na sua casa, tá bom? E aqui eu vou pegar só um versículo e trazer algumas aplicações aqui para a nossa vida. Hoje a gente vai falar aqui sobre o poder para testemunhar, que está lá em Atos, no capítulo 4, tá bom? O cronograma de leitura bíblico é esse aqui, ó. Você encontra aí no link na bio ou na descrição. Se você está me acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, link na descrição. No Instagram, link na bio. Calendário de leitura bíblica, ó. Tem aqui tipo uma tabelinha periódica. Assim, aqui, ó. Legal, você vai marcando, vai fazendo a leitura. Para você que de repente não está fazendo a leitura do Novo Testamento aqui conosco, mas quer começar a leitura bíblica a partir de janeiro, então já é muito bom para você esse calendário de leitura bíblica. Baixe aí gratuitamente, tá bom? Você vai encontrar o livro, também lá, como eu falei, o meu livro para adquirir. E você pode adquirir esses 30 ensaios com Deus. É o e-book. Aqui eu só imprimi para mostrar para você. Devocionais Bíblicos para Ministério de Louvor. Olha como ele é legal. Por exemplo, o 18º ensaio, né? Louvor que brota da palavra. Aí lá em 2 Reis 23:22. Nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá. Aí eu coloco aqui um devocional, ó. E aí você vai ler aí com o seu Ministério de Louvor e tem aqui a parte para fixar. Escreva o nome de 5 canções que você considera bíblica e cristocêntrica. Então, cada dia tem uma tarefa, tem uma missão aqui, um desenvolvimento. Ao 14º, ó. A música na proclamação e como resultado do enchimento do Espírito Santo. E aqui você observa, tem o momento de escreva um refrão da música que você está cantando agora, certo? Então, assim, é bem interessante você ir refletindo sobre isso. E é uma forma de você ter 30 dias aí, um mês inteiro com a galera do louvor da sua igreja, refletindo. Então adquira esse e-book, 30 ensaios com Deus, tenho certeza que vai ser bênção para você e para a sua igreja. Amém? E ontem eu lancei também, gente, o Crente Viral. Não é necessariamente para o Ministério de Louvor, mas muita gente me procurava e falava assim, poxa, Natan, eu quero trabalhar aí nas redes sociais, poxa, estou querendo pregar o Evangelho. Me dê umas dicas aí, como foi que você cresceu o seu Instagram e tudo. E aí eu resolvi aqui
com a equipe que trabalha comigo, a Arc Flash Digital, a gente lançou o curso Crente Viral. Entre aí depois, natanbezerra.com.br, tá lá em cima. Eu lancei ontem esse curso, um preço promocional muito bom. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Você que quer pregar o evangelho por meio das redes sociais, quer de alguma forma falar com autoridade, entender como é que funciona a criação de vídeo aqui para Reels, para o TikTok. Vou colocar ali, coloco ali as estratégias que eu utilizei e como você pode fazer isso para ganhar vidas para Jesus por meio do digital, né? Tenho certeza que vai te abençoar demais e vai te auxiliar muito aí. Como você fazer com que esses vídeos tenham retenção, as pessoas interajam e assim naturalmente vai fazer o seu perfil crescer, alcançando mais e mais pessoas. Depois vocês observem aí, procurem aí Crente Viral. Beleza, pessoal? Vamos lá? Leitura de hoje, Atos 4, versículo... Atos 4, a partir do versículo 20, versículo 31 apenas, vamos lá. Atos 4, 31 diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Guarde isso aí, ó, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Qual é o contexto aqui? Em Atos 1:8, Jesus diz para os discípulos, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis sobre vós, descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Capítulo 2, Pentecostes. Eles são revestidos de poder. Aí Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. Capítulo 3, Pedro e João vão subindo ao templo e ali tem um coxo que está pedindo esmola. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem então é curado. E aí eles pregam a palavra de Deus de maneira extraordinária. E eles começam a falar ali sobre ressurreição de Jesus e tudo. Os saduceus não gostando muito da situação. Os saduceus não gostando muito daquela situação. Então chamam a atenção deles. E no finalzinho ali, você vai ver do capítulo 4, a partir do versículo 19. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, porque eles estavam agora sendo proibidos de pregar em nome de Jesus, né? Versículo 20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais ou menos 40 anos de idade. Então Pedro e João foram soltos e eles foram procurar os irmãos para orarem. E ali eles então oraram, buscaram a Deus com intensidade, com fervor. Não iam parar de pregar a palavra. Eu acho muito interessante, então, quando chega aqui no versículo 31, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então a reflexão que eu quero trazer para você aqui sobre poder para testemunhar diz respeito a isso. Primeiro, mudança de postura. Como assim mudança de postura? Quando nós somos revestidos de poder, a gente tem uma mudança de postura. Isso aqui, gente, são poucos dias, mais ou menos de 2 meses, de quando os discípulos fugiram, deixaram Jesus lá no Getsemane sozinho. Se você for observar o texto, é exatamente isso que diz. Quando Pedro corta a orelha lá do soldado do sumo sacerdote e Jesus cura Malco, coloca a orelha de volta no lugar, quando os discípulos veem que não vai ter guerra, Jesus então é preso, todos fogem. Inclusive Marcos coloca lá de um jovem que saiu sem roupa, que os estudiosos vão dizer que era o próprio Marcos, né? Então você observa, os discípulos fugiram. Os discípulos abandonaram a Jesus e o deixaram sozinho. Pedro, mais adiante, nega Jesus 3 vezes. Enquanto Jesus falava que era necessário que ele morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse, o próprio Pedro chega para Jesus lá antes, né, e diz: Senhor, para de falar isso. Eles não haviam entendido a missão de Jesus, não haviam entendido que era necessário que Jesus morresse, eles não haviam entendido quando Jesus disse que se perseguiram o mestre, eles seriam perseguidos também, eles não haviam entendido nada disso. Simplesmente fugiram naquele momento em que Jesus é preso. No ato da crucificação, Pedro nega Jesus. Mas, depois da ressurreição, Jesus então lhes explica, lhes apresenta tudo que as Escrituras falavam a respeito dele, tudo aquilo começa a ficar muito mais claro. No final de Lucas, então, Jesus diz para os discípulos: permaneçam, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, então, isso acontece. Os discípulos agora foram revestidos de poder. E aquele medo que eles tinham mudou completamente. Aquele medo transformou-se agora em ousadia. Então, quando eu falo sobre poder para testemunhar, a primeira coisa, há uma mudança de postura quando você é cheio do Espírito Santo. Há uma mudança de postura. Você vê os discípulos antes e depois do Pentecostes.
Antes mesmo do Pentecostes, eles agora estavam entendendo a missão de Jesus. Então, a primeira coisa que eu entendo para você ter uma ousadia na pregação, primeiro você precisa entender a missão de Jesus. Pedro sabia muito bem, conhecia a identidade de Jesus. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Tu és João, Elias, isso lá em Mateus 16, né? Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí logo na sequência, Jesus começa a falar da sua missão, e aí Pedro se escandaliza e tal, não sei o que lá. Aí Jesus fala, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então Jesus começa a mostrar ali que é necessário ter uma vida de renúncia, mas só vive uma vida de renúncia quem entende a missão de Jesus. E ao entender a missão de Jesus e sendo revestido de poder, que é o que nós vemos agora a partir de Atos 2, você vê uma mudança de postura total na vida desses discípulos. Você vê uma mudança de postura total na vida desses discípulos. E agora nós observamos aqui eles sendo ameaçados, eles não deveriam pregar no nome de Jesus, e eles agora foram, oraram, e após mais uma vez serem cheios do Espírito Santo, eles pregavam com mais ousadia a palavra de Deus. Então, às vezes, você fica perguntando, poxa, o que será? O que está acontecendo com a minha vida de pregação, minha vida de oração? A gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu entendo o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Há alguns que entendem o batismo no Espírito Santo como o sinônimo da regeneração, da salvação, né? Eu entendo como uma bênção, eu entendo como uma bênção subsequente à salvação. Agora, não necessariamente com o dom de línguas apenas, né? Tipo assim, fui batizado no Espírito Santo, eu recebo o dom de línguas apenas. Acredito que Paulo vai dizer, falam todos em línguas, operam todos os sinais, milagres e tal. Busquem, pois, com zelo os melhores dons. Então, a gente, quando é batizado no Espírito Santo, a gente recebe algum dom. A gente recebe algum dom espiritual e que é ferramenta de trabalho. Então, se você não é batizado no Espírito Santo, nesse sentido, busque ser batizado com o Espírito Santo. Busque ser revestido de poder, ferramentas para que você pregue com mais ousadia a palavra de Deus. Esses discípulos, eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, como Jesus havia dito, permaneçam, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu acho que amanhã, acredito que amanhã, não sei se vai chegar lá no capítulo 8, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eles foram revestidos de poder, estavam vivendo em comunhão, o negócio estava muito gostoso ali, mas lá no final do capítulo 7, início do capítulo 8, você vai ver que vem uma perseguição, porque a igreja estava tudo muito bem. Mas Jesus tinha dito, permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então eles foram revestidos de poder, mas não estavam saindo para testemunhar. Mas ainda assim, eles estavam pregando com ousadia ali em Jerusalém. Estavam pregando com ousadia a palavra de Deus porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto, poder para testemunhar. Segundo, constância na busca. Olha só o que eu acho interessante. No capítulo 2, eles foram revestidos de poder. No capítulo 2, eles falaram em línguas, né, a língua dos povos que estavam ali vendo. Eles foram revestidos, mas é uma busca constante e algo contínuo, porque no versículo 31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, uma vez batizado com o Espírito Santo, você precisa continuar buscando, alimentando, sendo cheio do Espírito Santo diariamente, constantemente. Eles não simplesmente, já fomos batizados com o Espírito Santo, maravilha, agora pronto, agora não precisa mais ficar buscando, porque Deus vai se revelar todos os dias agora através da minha vida, porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, você observa aqui que após uma pressão, após eles serem ameaçados duramente, sendo proibidos de falar sobre Jesus, eles foram, oraram, e mais uma vez tremeu o lugar em que eles estavam, mais uma vez foram cheios do Espírito Santo e pregavam, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, é persistência. Você às vezes fica assim, que saudade daqueles dias que eu era cheio do Espírito Santo. Que saudade daqueles dias de mover na minha igreja local. Que saudade daqueles tempos. E aí você fica naquele saudosismo, cai no marasmo e não busca mais a Deus. Busque constantemente. Busque constantemente. Olha o Renan colocando, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. Exatamente. Né? A gente precisa, presente contínuo, a gente precisa continuar dia após dia. É um imperativo. Foi batizado no Espírito Santo, foi revestido de poder, glória a Deus por isso. O Espírito Santo atua na sua vida, recebeu um dom espiritual, glória a Deus por isso. Não deixe essa chama morrer, não deixe esfriar. Busque dia após dia, diariamente, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se houve alguma coisa agora que afrontou a sua fé, de repente foi no seu trabalho, de repente foi nas redes sociais, de repente foi na sua família, sentiu-se afrontado, busque em Deus, vamos orar.
Vamos lutar dia após dia para que o Espírito Santo de Deus seja cada vez mais evidenciado em nós e para que a gente tenha cada vez mais ousadia para testemunhar, ousadia para pregar. Se você está aqui, se você tem vindo aqui diariamente, ouvido esses devocionais, assistido esses devocionais, lido a Bíblia, é porque o Espírito Santo tem te incomodado, é porque Deus tem te incomodado a buscar a sua palavra com ousadia e com poder, em nome de Jesus. Amém? Se você crê nisso, se você está sendo impulsionado por essa palavra, coloque aí amém nos comentários. E quero te pedir para me acompanhar. Se inscreva aí no canal, você está acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify. Curta esse vídeo. Você que está aqui no Instagram comigo ao vivo ou assistindo depois, compartilhe esse vídeo, assista aí também, me acompanhe. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e abençoado, tá bom? No link da bio, natanbezerra.com.br, você encontra a comunidade do WhatsApp. Entre lá, eu sempre tenho colocado lá o resumo dos devocionais. Esse resumo de hoje já está lá no grupo do WhatsApp. Se você entrar hoje, você perde as conversas anteriores, né? Então você só vai ver o que vem depois. Mas se você entrar aqui no canal Música e Bíblia, no meu Instagram, no perfil, tem um canalzinho lá, Música e Bíblia. Você consegue observar tudo aquilo que a gente já colocou, tá bom? Inclusive tem esse devocional em texto para você compartilhar nos stories, colocar no status do WhatsApp, colocar aí no grupo da família. Então, isso que eu falei aqui com você agora está resumido num pequeno postzinho de story na comunidade do WhatsApp ou aqui no canal Música e Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe você, seguimos juntos. Amanhã a gente tem uma live, depois eu vou fazer uma pausa aí de alguns dias, porque eu vou fazer uma viagem, e eu não vou conseguir estar fazendo essas lives pela manhã, tá bom? Então amanhã a gente faz, e aí encerra, acredito que a gente volta na outra semana, lá por volta de quarta-feira também. Gente, um grande abraço, Deus abençoe, até amanhã.